Glórias a Deus. Eu saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. É um motivo de maravilhosa graça, é um motivo de muita alegria estar aqui trazendo a palavra do Senhor nessa manhã, no culto da responsabilidade dos jovens aqui nas ruas do Zé Bom Tempo. É uma obra que os jovens têm tido um amor, um carinho muito grande. Eu vejo o interesse, eu vejo o esforço dos nossos irmãos estarem aqui. Enfim, o Senhor preparou essa manhã para que possamos ouvir a sua palavra, para que possamos conhecer um pouco mais das revelações desse nosso Deus. Nosso Deus é misericordioso com as nossas vidas, apesar de tudo que nós fazemos, não é verdade? Eu não me sinto merecedor de estar aqui trazendo a sua palavra. Quem é o Rodrigo para estar aqui? Mas o Senhor, Ele pela graça me coloca aqui para trazer a mensagem. Não era eu para estar pregando hoje pela manhã, era um outro irmão, mas o irmão teve outros trabalhos também na obra do Senhor e por isso não pôde estar aqui. E o Rodrigo está substituindo, porque o Rodrigo nada mais faz na casa do Senhor do que fazer a vontade dele. Então, se é para pregar, estamos aqui. Se é para dirigir, estamos aqui. Se é para poder varrer a igreja, arrumar, limpar, nós estaremos aqui. Porque tem uma parte, um trecho de um louvor que realmente me faz pensar muito. É que, se não for para te adorar, para que nasci. É verdade. Se não for para adorar o Senhor, para fazer a sua obra, para glorificar as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, para que nós nascemos? Não é verdade? Esse Deus tem sido fiel dia após dia na nossa vida. Entra ano, sai ano, vem dia, acaba dia, e a fidelidade dele, as misericórdias do nosso Deus nunca se acabam e não vão se acabar nas nossas vidas. Quantas coisas Ele tem feito, tem nos livrado de tantos males, tem abençoado a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tem nos colocado de pés diante de tantas lutas e tantas dificuldades. O que o Rodrigo pode fazer é agradecer ao Senhor fazendo a sua obra de coração aberto, dando o melhor. E aqui eu venho dar o meu melhor de acordo com o que a minha capacidade permite também. E o Senhor entende a nossa limitação. O Senhor entende a limitação do Rodrigo, do Jean, da Juliana, do Alan, do nosso irmão Franklin, e do nosso irmão Milton. Ele entende e o Senhor, Ele sabe o que a gente pode dar do máximo, do total da nossa adoração, o nosso ponto, o nosso ápice. E é isso que nós temos que fazer do Senhor sempre, o nosso melhor. Sempre o nosso melhor, sempre 100% para Ele. Porque Ele é um Deus que se deu 100% na cruz, para que todos nós hoje pudéssemos ter vida, e vida em abundância. É isso que temos. Apesar de lutas e dificuldades, temos um Deus a qual podemos recorrer a qualquer momento, do dia e da noite. É um Deus que está 24 horas por dia, esperando para que eu e você possamos entrar em contato com Ele. Falar: Senhor Deus, estou aqui para agradecer. Senhor Deus, estou aqui, meu Pai, porque estou com um problema. Enfim, e muitas vezes esquecemos que Deus está sempre ali, esperando o nosso clamor, esperando a nossa adoração, esperando a nossa súplica. E às vezes dividimos muitas coisas com pessoas que não podem resolver. E o nosso Deus é um Deus todo-poderoso que tudo resolve, que tudo faz para aqueles que querem servi-lo, aqueles que estão de coração aberto. Então, o Rodrigo está orando, pedindo direção ao Senhor para poder trazer essa mensagem. Irmãos, estejam atentos, separe esse momento para poder ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor muda, transforma, salva, liberta, cura e restaura. Se você está precisando de uma dessas coisas que eu falei, ou de todas essas de uma vez só, se atente, separe, prepare apenas alguns momentos, alguns minutos para ter um encontro com Deus, e sua vida vai ser salva, vai ser liberta, e você será um novo homem, nova mulher, um novo jovem. Oremos todos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco na Tua presença agora, Senhor, para glorificar o Teu nome, para exaltá-lo acima de todos, porque só Tu és digno de toda adoração, Senhor. Oh, meu Pai, o Teu servo Rodrigo está aqui, Senhor, com humildade, Senhor, clamando e pedindo, Senhor, capacidade, meu Pai, para poder trazer a Tua palavra. Ousadia para falar o que Tu queres e não o que o povo quer ouvir, Senhor, porque Tu precisas falar alguma coisa conosco
conosco hoje, Senhor. Então me usa, Senhor, na minha humildade, meu Pai, nos meus defeitos, nas minhas limitações, Senhor, para poder explanar a Tua palavra que o Senhor tocou no meu coração, Senhor. Ô, meu Pai, que vidas possam ser libertas, Senhor, que possa haver novidade, Senhor. Ô, meu Pai, como ontem no culto jovem, meu Pai, tivemos uma vida, meu Pai, que se entregou a Ti, meu Pai, que vidas aqui nessa rua, Senhor, vidas que estão ao alcance da minha voz, possam se render a Ti. Possam compreender que só a vida quando estamos na Tua presença, Senhor. Oh, meu Pai, que não há nada melhor, Senhor. Não há nada melhor do que estar na Tua presença aos Teus pés te adorando. Porque o homem que vive aos pés do Senhor Jesus não se prostra diante de nenhuma dificuldade. É um homem que não vai se ajoelhar diante de problema, de doença, diante de desemprego, diante de nada. Porque o Senhor é o Deus que capacita e que vai exaltá-lo diante das dificuldades. Senhor, nos dá também, meu Pai, humildade para ouvir essa palavra, meu Pai. Abra os nossos corações. Quebra o coração de pedra e traz um novo coração, um coração de carne, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém? A palavra hoje que o Rodrigo está trazendo é: o Senhor te chamou, então faça o que Ele te ordenou. Bom, irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro do profeta Jonas. No livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Os irmãos que estão em casa, estão ao alcance da minha voz, possam também pegar sua Bíblia. Vamos lá, pega aquela Bíblia que está aí na estante, que está no seu quarto. Procurem. Jonas está lá nos profetas menores, né? Vamos lá, depois de Obadias, antes de Miqueias, enfim. Vamos lá, irmãos. Jonas, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nela, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ou seja, irmãos, Jonas, ele era um homem, um servo do Senhor, um profeta do Senhor. E Jonas recebeu uma incumbência. Jonas ouviu da voz do Senhor, da boca do Senhor: vai, dispõe-te a Nínive. Vai lá e prega contra aquele povo. Ou seja, Deus falou: vai até a cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, que é uma cidade muito grande, e prega contra aquele povo, porque aquele povo estava em pecado. Jonas ouviu tudo e falou: tudo bem, Senhor, não vou. Ele falou para Deus que ia, mas na hora ele não foi. Na hora ele fugiu, ele pagou uma passagem de navio, foi para Tarsis, ia para Tarsis. Ou seja, o que traz para a gente hoje isso, essa palavra, irmãos? Muitas vezes o Senhor, Deus tem falado para a gente coisas ao nosso coração. Muitas vezes o Senhor tem falado para a gente: vai lá e faz isso, vai lá e prega, vai lá e se arrepende, vai lá e faz a minha obra. E nós temos falado da boca para fora, sim. Temos falado da boca para fora, vou. Tenho falado da boca para fora, eu estou comprometido a fazer a tua vontade. Mas na verdade fazemos outra coisa. Fugimos. Nós achamos que o nosso Deus é um homem, o qual podemos enganar com palavras, mas as nossas atitudes não são vistas. Jonas esqueceu que o Deus a qual ele servia era um Deus que, como a palavra do Senhor diz, tem 7 olhos que estão sobre a terra e vê tudo. O Senhor vê o profundo, o escondido que nós fazemos e também sonda os nossos corações. O Senhor não vê só a atitude, o Senhor vê as atitudes e o coração. E muitas vezes temos feito a parte errada. Temos só falado com a boca, louvando a Deus com nossos lábios, mas as nossas atitudes não estão em consonância. E isso eu falo para os que são crentes, isso eu falo para os que não são também. Porque muitos de nós também fazemos isso nos dias de hoje. Jonas fez também. E Jonas era um homem que ouvia a voz de Deus, não era qualquer um homem. Jonas vai para a cidade de Tarsis, pega o navio, paga a passagem e vai.
O que acontece, irmãos, quando nós nos desviamos, nos afastamos da vontade do Senhor? Acontecem problemas, acontecem dificuldades. Por quê? Porque Deus, quando nos chama, Ele nos capacita. E quando nos capacita, Ele nos prepara. E quando Ele nos prepara, Ele espera que nós possamos ir fazer a vontade dEle e poder também dar os seus frutos. Porque o servo do Senhor, o verdadeiro servo do Senhor, aquelas pessoas que fazem a obra do Senhor, dão frutos. Porque você pode falar que tem fé, mas cadê a materialização da sua fé? Está pelos seus frutos. A Bíblia, a palavra do Senhor fala que a boa árvore dá bons frutos. A árvore má frutos. A árvore boa não pode dar má frutos. E a árvore má não pode dar bons frutos. E Jonas foi até, pegou o navio, está indo. Está indo para tarde, está fugindo da vontade do Senhor. Está saindo do plano de Deus para a sua vida. E muitas vezes, Senhor, às vezes a gente pensa, fica com medo da incumbência que o Senhor dá para todos nós, porque não era mole não. Vamos passar a olhar pelo lado de Jonas. Jonas foi chamado para poder pregar para uma cidade bem grande que estava toda em pecado. Não era também uma incumbência fácil. Ele tinha que chegar numa cidade muito grande e falar para aquela cidade que eles estavam em pecado e que se eles não se convertessem, o Senhor iria destruir aquela cidade. Então, Jonas, como homem, olhou e falou assim: isso é impossível para mim. Eu não tenho coragem, eu não tenho bagagem para falar para essas pessoas que elas estão em pecado. Essas pessoas podem me matar. E ele temeu pela vida dele. Muitas vezes a gente não faz a obra do Senhor porque a gente tem medo. A gente fica meio em dúvida se Deus capacitou mesmo, se Deus vai livrar, se Deus vai salvar. Jonas foi lá. Muitas vezes isso pode estar acontecendo conosco, irmãos. Mas creia que se o Senhor chamou você para poder fazer a obra, e se essa obra que o Senhor chamou você para fazer uma obra muito difícil, muito complicada, creia que vai ser uma vitória também muito grande, uma vitória diferente. Porque para lutas diferentes, o Senhor tem uma vitória muito grande. E às vezes está nas suas mãos fazer o que ninguém nunca fez na sua igreja, o que ninguém nunca fez na sua casa, o que ninguém nunca fez no seu bairro, na sua rua. Então creia que o chamado do Senhor é um chamado para a glória, não é um chamado para a vergonha. Jonas estava no navio, e quando ele estava lá no navio, se escondendo, do Senhor, fazendo a sua vontade, o mar começou a mexer muito, o mar começou a ficar revolto, e aquele navio foi mexendo de um lado para o outro, e todos aqueles passageiros estavam com medo do navio vir a afundar. Por quê? Eles nunca tinham visto o mar daquele jeito. E, se vocês podem ver, irmãos, as pessoas que trabalham com navio, navegação, eles têm costume de tempestades, têm costume de passar por essas coisas difíceis. Mas a Bíblia fala que eles estavam com medo. Então era algo muito diferente, algo sobrenatural. E por ser tão sobrenatural, essa revolta do mar, eles perceberam que não era uma revolta natural, uma coisa feita pela natureza, mas sim que tinha algo de divino, algo de sobrenatural. Então eles falam, a palavra do Senhor fala assim, que os homens daquele navio falaram assim: clama cada um a seu Deus aí. Você serve a algum Deus? Clama a teu Deus para que teu Deus possa fazer alguma coisa. E todos começaram a orar, cada um a seu Deus, cada um ao Deus do seu país, da sua região. E Jonas estava dormindo nessa hora. Por que Jonas estava dormindo? O mar estava revolto, estava com perigo de morrer, um perigo iminente. Porque muitas vezes, quando nos afastamos da vontade do Senhor, pegamos um espírito de sono, uma morte espiritual, um sono, a gente não sente nada. A vida está muito ruim, a situação está muito brava, mas você fica num sono, fica num estado de dormência. Nada mais mexe com você. A sua família pode estar morrendo, as pessoas que você ama podem estar indo para um lugar ruim, mas você não sente nada. A sua vida financeira pode estar muito mal, a sua vida espiritual está indo de mal a pior, mas você não sente nada. Por quê? Quando nos afastamos da vontade do Senhor, perdemos a sensibilidade das coisas. Perdemos toda a sensibilidade, aquela percepção de ver que o caminho não é esse, que está errado, está faltando alguma coisa, que não vai dar certo. Às vezes você busca na sua
sua vida, as suas realizações, a sua maneira. E você não vê, não tem a percepção de que está errado. Por quê? Porque você é orgulhoso. Não vou fazer. Deus mandou você fazer de outra maneira. Aí você quer fazer da sua maneira e você é orgulhoso e vai fazer. Cai em você um sono espiritual e você não percebe que está caminhando para o erro, caminhando para a morte. E era o que estava acontecendo. Estavam todos caminhando para a morte, mas só Jonas estava dormindo. Por quê? Quando nos afastamos da vontade do Senhor, esse sono espiritual, essa insensibilidade, essa falta de percepção do nosso mundo, da nossa vida, o que está ao nosso redor, nós perdemos. Perdemos mesmo. Para a gente tudo é normal. É normal o casamento estar muito mal. É normal eu não conseguir resolver minha vida profissional. É normal eu ver os meus filhos aí no mundo das drogas. É normal a minha vida ser destruída pouco a pouco. É normal eu não me sentir mais feliz. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus veio para te dar vida. E vida em abundância. Creia nisso, irmãos. E seguindo a história de Jonas, aqueles homens orando e Jonas dormindo, eles foram lá olhando Jonas dormindo e acharam estranho. Por que esse homem está dormindo? Está todo mundo aqui preocupado. E acordaram Jonas e falaram: ei, você não está vendo que a gente pode morrer, não? Olha o teu Deus aí. E aí Jonas olhou e falou assim: olha, irmãos, o que acontece? Eles perguntaram para Jonas onde Jonas era. Jonas falou assim: olha, eu sou hebreu, ou seja, eu sou servo do Senhor. E eu estou aqui nesse barco, nesse navio, porque eu estou fugindo da vontade do meu Deus. Eu estou fazendo outra coisa. Eu tive medo, porque Deus mandou fazer uma coisa, ir para uma cidade de Nínive. Mas eu estou indo para a Tarsis aqui com vocês. E aqueles homens olharam e falaram: que grande mal sobreveio sobre nós. Porque você está contra a vontade do teu Deus. Eles não serviam ao Deus de Jonas, não serviam ao Deus de Israel, mas eles reconheciam que o homem, quando está em dissonância com a vontade do seu Deus, ele não vai prosperar. Ele não vai ter os seus planos cumpridos. Ele não vai se dar bem, vamos colocar assim, vamos falar no linguajar bem português mesmo, bem prático. E falaram, esses homens clamaram ao Deus de Israel falando: Senhor Deus, tem misericórdia de nós, porque não somos culpados do que está acontecendo. Olha só, muitas vezes quando estamos fazendo as coisas erradas, quando estamos fugindo da vontade do nosso Deus, tem pessoas que conhecem, que sabem que nós servimos a Deus, que sabem o que fizemos, que sabem como era o nosso ministério, e as pessoas vão e recordam a gente: vem cá, o que você está fazendo? Olha só, você deixou de fazer a vontade do teu Deus. Volta, se arrepende. Olha, as pessoas que não servem ao teu Deus têm também consciência. Para você ver, o sono de Jonas fez com que ele não percebesse, e até as pessoas que não serviam ao Deus dele estavam percebendo. Para você ver como é que esse sono, essa insensibilidade espiritual causa na vida de um homem. E aí Jonas reconhece. Jonas vai e fala, no versículo 9, ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aqui no 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles disseram: que é isso fizestes? Pois sabiam que o homem, que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disse-lhe: que faremos para o mar, para que o mar se acalme? Porque o mar seria tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se aquietará, porque eu sei, por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E aí eles clamaram ao Senhor, né? Senhor, e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, porquanto a nós inocentes. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. E a palavra do Senhor diz que um grande peixe engoliu Jonas. E Jonas ficou no ventre desse peixe por 3 dias.
E depois vamos seguir no capítulo 2, nós vemos como é a vida do homem que foge da vontade do Senhor, o arrependimento. Depois de tudo que passou, esse sono espiritual que Jonas teve, depois que acontece isso, ele é jogado para fora do barco, e ele cai no mar, e o peixe engole ele cai em si. A consciência volta. Os olhos espirituais dele se abrem, ele acorda nesse sono do diabo, ele acorda nesse sono horrível que não deixava ele ver nada, e ele olha e vê a sua situação, ele olha e vê que está em desgraça, porque ele nem no barco mais estava no mar, ele foi engolido por um peixe, estava no ventre desse peixe, e lá no ventre do peixe ele reconhece, ele reconhece seu pecado, ele vê que não há nada melhor do que fazer a vontade do nosso Deus, porque Ele tem o melhor para a gente. E ele clama assim, no capítulo 2, no versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste da voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? Olha o que ele fala. Tornarei porventura a ver o teu santo templo, Senhor. Ele estava longe, afastado. Ele sentiu saudade da casa do Senhor. Ele sentiu saudade do templo do seu Deus. Ele sentiu saudade do templo que ele entrava nos atos do Senhor e louvava a Deus, e Deus falava com ele, e ele agradecia ao Senhor e sentia a presença do seu Deus. Irmãos, é isso que muitas vezes sentimos quando nos afastamos da presença do Senhor e nos conscientizamos de quanto Deus é importante na nossa vida. Sentimos saudade do tempo que fazíamos a obra do Senhor, que íamos na casa dele, que louvávamos, que trazíamos louvores, que até pregávamos, que até tínhamos responsabilidades na casa do Senhor. Irmão, você pode estar sentindo isso agora. Irmão, você pode estar sentindo esse desejo de voltar. Senhor, era tão bom quando eu ia naquela igreja, na igreja tal, te louvava. Senhor, como era bom quando íamos nos cultos ao ar livre. Senhor, como era bom a escola dominical. Como era bom sair de casa de noite com a minha família e na sua casa. E hoje eu não vou, porque coisas aconteceram na minha vida. Situações da minha vida me acometeram. Eu fugi da sua vontade, eu me afastei dos seus caminhos, e agora estou aqui triste, com a minha vida destruída, com a minha vida completamente arrasada, Senhor. O meu coração está triste hoje, está magoado, está cheio de angústia. Será que eu poderei mais uma vez voltar nos seus atos? A palavra do Senhor diz que sim. O Senhor diz que qualquer um que venha ao Senhor, Ele de maneira nenhuma lançará fora. Porque o amor de Deus para com a tua vida, para com a minha vida é muito grande. Os nossos pecados nos afastam de Deus, sim. Mas as misericórdias do Senhor fazem com que sejam perdoados se nós estivermos realmente arrependidos. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, irmãos. E no ventre daquele peixe, ele clamou, Jonas clamou ao Senhor. E no versículo 7 do capítulo 2 diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Eu que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, depois disso tudo, olha, ele falou que votei, pagarei. Ou seja, o que eu me comprometi com o Senhor, Deus, eu vou cumprir. Porque ele não falou que ia para Nínive. Ele não falou que ia pregar para aquele povo. Então ele falou, o que votei, pagarei. E Jonas volta mais forte. E Jonas realmente não entende, não. Deus mandou ir para Nínive, eu venho para Nínive. E agora eu vou para Nínive e vou para pregar. Que seja para a morte, que seja para a vida, mas será para a honra e glória do Senhor. Irmãos, você pode ter fugido da presença do Senhor por algum tempo. Mas se você sente no teu coração em voltar, se sente no teu coração em fazer a obra do Senhor mesmo, vem.
porque o Senhor, Ele vai te fazer sair do ventre desse peixe que você está. E você vai voltar a ter aquela vida que você tinha antes, e até melhor, porque você vai ter uma visão de um Deus que fez maravilhas na sua vida, de um Deus que te perdoou, porque eu tenho a visão de um Deus que perdoa, porque o Rodrigo pecou muito, e o Senhor Deus foi muito misericordioso na minha vida. E hoje eu sirvo ao Senhor por gratidão por tudo que Ele tem feito. E na sua vida também. Se você sente no teu coração desejo de voltar, volte para o Senhor, porque Ele é um Deus misericordioso, Ele te ama, Ele sente falta da tua adoração, Ele sente falta do teu clamor. E no versículo 10 diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Irmãos, Jonas foi vomitado na terra pelo peixe, voltou. E a palavra do Senhor diz que ele foi a Nínive, pregou para aquela cidade que ele tinha tanto medo. Aquela cidade que era tão grande, que estava cheia de pecado. E a palavra do Senhor diz que todos se converteram ao Senhor nosso Deus. Glórias ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Se o Senhor falou que pregue, pregue. Se o Senhor falou louve, louve. Se o Senhor falou faça, faça, porque Ele é fiel e justo e Ele vai cumprir o que Ele falou na sua vida. E aquele povo todo louvou o Senhor e houve livramento. Irmãos, na tua vida hoje, você está sentindo no teu coração em se converter ao Senhor Jesus. Hoje é o dia, hoje é a manhã da tua salvação. Hoje vem salvação à tua casa, à tua vida. Vem aqui, entregue a tua vida ao Senhor. Vem aqui, porque estamos aqui todos em um só propósito, em louvar e agradecer o nome do nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que depois que eles louvaram, que eles se arrependeram, se converteram ao nome do Senhor, o Senhor Deus teve uma última lição para Jonas. É para poder fecharmos essa mensagem. É uma mensagem que o Senhor me revelou na semana passada, dialogando com uma colega de trabalho minha, Jéssica. Estávamos conversando e debatendo sobre o livro de Jonas. A palavra do Senhor diz que Jonas estava sentado, meio triste, meio cansado, depois de fazer a obra do Senhor. Ele não estava entendendo algumas coisas e sentou. E a palavra do Senhor diz que cresceu uma árvore. Deus fez crescer uma árvore sobre Jonas, e essa árvore o cobriu, e o dava sombra, e o protegia do sol, porque o sol era muito forte onde ele estava. Ou seja, protegeu e o livrou a sua vida, essa árvore o livrou. E Jonas estava ali debaixo daquela árvore e se sentia muito bem, muito cômodo. Era muito gostoso aquela sombra, deixava ele bem fresquinho. A palavra do Senhor diz que era uma aboboreira. Aqui diz, no versículo 6, no capítulo 4. Jonas 4, no versículo 6, diz: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa dessa planta? Respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Irmãos, vamos pensar, o Senhor me revelou isso sensacional. Olha, Jonas deu muita atenção, deu muito valor para uma planta que estava dando para ele prazer e satisfação, estava dando para ele conforto, uma sombra. Mas Jonas não teve nenhuma preocupação com o povo que estava morrendo lá em Nínive. Deus falou assim: você está preocupado com uma planta? Ficou chateado? Sabe por quê? Porque a planta agradava a ti. Ela trazia coisas boas só para você. Mas você não se preocupou com os meus planos, com o que agrada a mim, o que me traz felicidade. Com o meu povo, muitas vezes nos preocupamos com o nosso próprio
preocupamos com as coisas que trazem felicidade ao nosso Deus. Esquecemos das pessoas que estão precisando da palavra do Senhor. Esquecemos das pessoas que precisam de uma oração, que precisam conhecer o nosso Deus. Nos preocupamos apenas com o nosso umbigo. Nos preocupamos apenas com o que traz sombra para a nossa vida. Nos preocupamos apenas com o nosso trabalho, com a nossa saúde sentimental, com a nossa saúde física. E esquecemos da obra do Senhor. E o Senhor fala, você tem que ter compaixão sim, também das pessoas que estão aí no mundo se perdendo, das pessoas que não me conhecem. E aí Jonas entende, nossa, realmente fui egoísta. Realmente estava pensando somente em mim. E o Deus, nosso Deus é um Deus que nos ama tanto, que nos ensina dia após dia. Dia após dia. E essa revelação me veio do nada, conversando com essa menina do meu trabalho, a Jéssica, e eu louvo ao Senhor pela vida dela, uma jovem do Senhor, que também faz a obra do Senhor. O Senhor Deus é maravilhoso. E o Senhor Deus fala que nós devemos ser servos fiéis, fazer a obra do Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, fidelidade ao Senhor. Fazendo a sua obra, não importa se o irmão está fazendo ou não está fazendo, se está chovendo ou se não está. Se tem facilidade, se não tem. Ontem tivemos uma glória para o nome do Senhor Jesus. Tivemos uma vida que se entregou ao Senhor no culto jovem. E um culto jovem que, humanamente falando, não era para acontecer, porque Satanás trabalhou muito para que esse culto jovem não acontecesse. Mas os planos de Satanás são frustrados quando Deus encontra pessoas que estão dispostas a fazer a sua obra. Porque se aquele culto não tivesse sido realizado, aquela alma não teria sido entregue ao Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, lá em Ezequiel, que fala que somos atalaias do Senhor. Se vemos uma pessoa indo para o caminho do mal e não falamos que essa pessoa vai morrer, que essa pessoa está indo para um caminho de desgraça, se essa pessoa morrer, o Senhor vai cobrar o sangue dessa pessoa se cobrar de nós, porque nós vimos e não falamos. Agora, se falamos e a pessoa seguir um outro caminho, tudo bem, a responsabilidade é da pessoa. Então somos atalaias do Senhor. Todos nós, para falar a verdade, doa quem doer. Porque a palavra do Senhor é isso. É uma espada de dois gumes que corta para a direita e para a esquerda. Tanto corta para vocês que ouvem como para mim que falo. A palavra do Senhor, ela muda. Mas ela só vai mudar se tiver alguém que pregue. Ele fala, como ouvirão se não há quem pregue? E eu creio que os jovens da Segunda Igreja Batista estão pregando. Onde quer que vocês estejam falando, internet, MSN, Orkut, no ônibus, enfim, nas praças, vocês são bênção do Senhor. Entendam esse exemplo de Jonas e vão a Nínive, ao que o Senhor tem falado com vocês, ao local que o Senhor tem falado para vocês levar a palavra do Senhor, e que vocês devem estar um pouco temerosos, porque podem ser ridicularizados. Não tema, porque adiante de vós vai o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele fala que nessa peleja vocês não vão ter que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Eu agradeço a oportunidade no nome santo do Senhor Jesus. Amém.